Hoje eu gostaria de desenvolver um tema com vocês a respeito da meritocracia. Falar sobre a meritocracia. Meritocracia existe? Não existe? Ela é uma coisa boa, ou ruim? O nosso sistema, de fato, é um sistema meritocrático? Existe meritocracia de fato ou não? Bom, essa é uma discussão que já está há muito tempo por aí, né? Muitas pessoas já conhecem os argumentos prós e contras a respeito do tema, mas hoje eu gostaria de falar alguma coisa, tentar contribuir de alguma maneira diferente, né? Tentar explicar um pouco a origem, né, deste conceito de meritocracia, como ele surgiu, e analisar dentro da nossa realidade brasileira em específico, né, não aqui fazer uma defesa ou uma crítica a respeito do termo, do conceito, mas tentar enxergar, tentar compreender o porquê alguns grupos dentro da sociedade brasileira acreditam em meritocracia. Ou seja, quais são os fundamentos, aliás, os elementos de base material que esses grupos contêm que faz com que eles acreditem ou defendam a ideia de meritocracia, né? E como eu já queria até tentar já falar logo de cara aqui, como parafraseando Gessé Souza, né, o sociólogo brasileiro, de que a classe meritocrática por excelência no Brasil é a classe média. Mas por que a classe média é meritocrática? Por que ela defende a meritocracia? Será que é somente a classe média? Ou será que as classes mais altas, as elites, também são meritocráticas? Se as elites acreditam em meritocracia, será que as elites acreditam em meritocracia? E o povo? Né? Aquele que o Gessé Souza chama de a ralé brasileira. Será que o povão é meritocrático? Será que o povão acredita em meritocracia? Ou o povão, justamente pela realidade em que ele já está mais acostumado, né, já faz com que ele não acredite muito nessa ideia? Por que a classe média acredita em meritocracia? Bom, antes de tudo, a gente tem que tentar, né? Vamos voltar lá atrás, entender a origem da meritocracia. A meritocracia surgiu até com uma coisa, até com uma ideia boa, né, vamos dizer assim, a respeito com o que tinha antes. O conceito de meritocracia, isso aqui vocês têm que entender, pessoal, ele está necessariamente ligado à ideia do capitalismo, do advento do capitalismo, como com o advento das ideias liberais e, sobretudo, da Revolução Francesa. Depois das reformas napoleônicas, após a Revolução Francesa, é que irá se inaugurar, de fato, dentro da estrutura de Estado, dentro da estrutura do surgimento do Estado moderno, a ideia de um Estado meritocrático. Mas o que seria um Estado meritocrático? Bom, antes do advento do Estado moderno, você tinha o quê? Você tinha o Estado do Ancien Régime, né, do antigo regime, que ainda era, né, como dizia o Perry Anderson, né, nada mais era o antigo regime, o Estado absolutista, nada mais era do que uma nova etapa, né, do Estado feudal. Era um Estado feudal amplificado, mas ainda era um modelo feudal de produção, de sociedade, ainda era uma sociedade feudal. E com a queda da sociedade feudal e do antigo regime, vai se criar uma nova estrutura de Estado. Até porque uma nova economia já estava surgindo com o passar dos séculos, né? Novas relações de trabalho, etc. Mas, com as revoluções liberais, o elemento superestrutural, que é o Estado, né, a estrutura de Estado, o Estado antigo do antigo regime vai cair e vai se criar um novo Estado, uma nova ideia de Estado, que é a ideia do Estado moderno, burocrático, liberal,
E esse Estado, para se opor ao Estado feudal, ele irá tentar fazer alguma reforma que tentará criar um funcionalismo público, não mais baseado, como era no antigo regime, né, naquele modelo aristocrático de nomeação, de clientelismo. O rei escolhia antes os seus preferidos, os seus amigos, os amigos do rei. Ele escolhia a dedo quem é executar tal função. Você, conde tal, vai ser responsável por essa parte, pela administração dessa parte do Estado. Então, para ter um tal cargo, dependia que você nascesse dentro de uma família aristocrática ou que você fosse um amigo do rei. Não era baseado na meritocracia, não era baseado no mérito individual, na capacidade daquele indivíduo de exercer tal função, mas era simplesmente pela nomeação, pela amizade, aquela coisa toda. E depois da Revolução Francesa, com a criação do Estado moderno, depois as reformas que Napoleão irá fazer no sistema educacional e no sistema do funcionalismo público, ele irá criar os concursos públicos. E os concursos públicos nada mais são do que um elemento meritocrático de Estado para se cooptar os indivíduos que vão exercer tais funções dentro do Estado, dentro do aparelho do Estado. Né? Então, o sujeito, para exercer alguma função no Estado, ele terá que fazer uma prova. E ele, para passar nessa prova, terá que mostrar os seus conhecimentos específicos em algo relacionado. Então, para ele ocupar tal cargo, vai depender do mérito dele, da capacidade dele. Bom, se a gente for comparar com aquilo que existia antes, que era baseado na nomeação, na amizade, na camaradagem, né, dos amigos do rei e tal, bom, podemos até entender que a meritocracia, pelo menos aparentemente, foi um avanço. Mas com o consolidar da sociedade capitalista, a coisa vai tomar uma outra proporção. Porque o liberalismo, criticando, né, quando ele ainda era um elemento revolucionário dentro da sociedade, ele vai criticar aquela sociedade estamental, em que uns eram considerados melhores que outros justamente por uma questão de nascimento. O liberalismo vai ser contra essa ideia. Ele vai criticar essa ideia. O liberalismo, os autores liberais, os iluministas vão todos criticar essa ideia. Vão dizer que não, todos são iguais perante a lei. O sujeito não deve ter um tratamento diferenciado só porque ele é um nobre. Né? Por que ele não deve pagar impostos só porque ele é de uma casta X, de uma classe X, de um estamento X, e o resto da população tem que pagar impostos? Por que ele não pode e a gente tem que pagar impostos? Por que ele tem que ter um julgamento diferente do nosso? Por que ele, quando é executado, né, tem que morrer, pode morrer decapitado, e o povão tem que morrer enforcado? Até por isso que a Revolução Francesa, para inaugurar uma igualdade de classe na pena de morte, vai criar a ideia da guilhotina, que todo mundo agora vai ser guilhotinado. Pode ser nobre, pode ser quem for. Muitos nobres foram guilhotinados. Tratamento igual. Bom, então o liberalismo vai vir com esse tratamento igual. Só que a sociedade capitalista produz resultados desiguais. E ela admite isso. Ora, todos devem ter as mesmas oportunidades, pelo menos em teoria, todos devem ser iguais perante a lei, mas cada um, de acordo com a sua capacidade, com as suas capacidades, a sua vocação, a sua dedicação e tal, cada um vai produzir resultados diferentes. Um vai estudar mais, vai se dar melhor, vai passar nas provas, o outro vai estudar menos, enfim. Então o capitalismo vai admitir a ideia de resultados diferentes e, portanto, uma sociedade desigual. A questão é que, até então, a gente pode dizer que não há nenhum problema em existir uma sociedade de resultados diferentes, desde que haja igualdade de oportunidades. Mas acontece que, com o consolidar da sociedade capitalista, o próprio nascimento das pessoas,
estrutura em que as pessoas vão nascer, né, já vai fazer com que dentro dessa sociedade capitalista também as pessoas partam de situações desiguais. Não é apenas a sociedade capitalista não vai apenas admitir a desigualdade de resultados, desde que todos tenham oportunidades iguais, não. Ela vai produzir também oportunidades desiguais. Oportunidades desiguais. Que é o que a gente vê. Né? Pessoas que nascem numa classe média vão conseguir estudar nas melhores escolas, pessoas que nascem numa classe pobre vão estudar em escolas que carecem, né, de infraestrutura, de uma série de coisas, e obviamente isso irá produzir resultados diferentes, não por uma questão de capacidade dos indivíduos, mas por uma questão de condições desiguais que eles estão partindo. Então a sociedade capitalista vai criar essa desigualdade. Né? Só que o que acontece? E aqui eu quero entrar na ideia do Gessé Souza. O Gessé Souza vai dizer que a classe média é a classe meritocrática por excelência. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte. Vamos pegar as 3 classes que mais conhecidas, as 3 classes mais aparentes. Claro que existem variações entre elas, mas as 3 classes principais de uma sociedade capitalista, sobretudo a sociedade brasileira. Nós temos a classe pobre, que o Gessé Souza chama de não é um termo pejorativo, mas é para chamar atenção, a ralé brasileira. Nós temos a classe média, que é composta por uma classe média baixa, uma classe média alta, que aqui a classe média é um balaio de gatos, né? E nós temos as classes altas, a elite, a burguesia, os ricos mesmo, quem detém o capital e os donos do meio de produção. Aqui nós temos os industriais, os banqueiros, a burguesia comercial, etc. Essa classe média, né, é claro que dentro da concepção marxista, por exemplo, esses conceitos de classe média, isso aí não tem muito, não faz muito sentido, porque na ideia marxista só irá se reconhecer a ideia de 2 classes sociais. Os proprietários dos meios de produção, portanto a burguesia, e os não proprietários, aqueles que devem vender a sua força de trabalho. O que a ideia marxista vai dizer é que existem grupos sociais que são diferentes de classes sociais. Classes sociais são grupos, o que vai definir classe social é o lugar onde o sujeito ocupa dentro ocupa dentro daquele processo de produção. Né? E aqui nós temos relações sociais de produção, relações técnicas de produção. Né? O que seriam relações técnicas? Relações técnicas de produção seriam aqueles que são trabalhadores diretos e indiretos. Os trabalhadores diretos são os trabalhadores de fato, aqueles que estão diretamente ligados ao objeto de trabalho. Ou seja, aquele que vende a sua força de trabalho, o proletariado, etc. E os trabalhadores indiretos, aqueles que são supervisores, que não necessariamente são donos dos meios de produção, né? Não são donos dos meios de produção, mas também não são proletários. Muitas vezes possuem uma boa condição. Esse grupo, a gente pode ver, são os supervisores das fábricas, os CEOs, os diretores, os CEOs das grandes empresas. Essas pessoas, de fato, não são a burguesia, eles não são os donos do capital. Né? Eles trabalham para os capitalistas, mas eles possuem são muito bem pagos, né? E a gente pode chamar esse grupo até de uma pequena burguesia. Né? E aqui dentro dessa pequena burguesia não estão apenas esses trabalhadores indiretos, dos diretores, os seus grandes empresas, mas também aqueles outros tipos de profissionais, né? Como por exemplo os juízes, né? As pessoas ligadas ao judiciário, às estruturas de Estado, pessoas que trabalham diretamente para os interesses do capital, mas não são necessariamente os detentores do capital. Mas são pessoas que ganham muito bons salários. Por exemplo, um cara que ganha um salário de 250 mil por mês, a gente não pode dizer que ele é uma pessoa de classe média, ele é rico, porra. Mas ele ainda não é o burguês, o capitalista. Muitas vezes porque esse cara, apesar de ele ter uma profissão específica, muitas vezes ele também é dono de certas ações de determinadas empresas e ganha dividendos. Então, de certa forma, ele é um meio capitalista também. Né? Mas,
Claro que existem esses níveis, mas o que interessa é que dentro da visão marxista só existe, e classe social só existe a burguesia e a classe trabalhadora. Mas este conceito de classe média, classe baixa, classe alta, isso é uma ideia liberal que tenta classificar as classes sociais, os cidadãos, de acordo com a seu nível de renda, e não com o papel que eles ocupam na produção, na cadeia de produção, que é a análise marxista. Então, portanto, a análise liberal vai olhar, né, a análise liberal ela vai olhar apenas o nível de renda das pessoas. Até o nível de renda X é pobre, até o nível X é classe média, daqui para cima é classe alta. Bom, isso não quer dizer muita coisa, né? Ainda a gente pode usar aqui e tal, mas não explica muita coisa, né? Então aquilo que a gente chama, por exemplo, de uma classe média pode ser composta por infinitos grupos de pessoas que muitas vezes ocupam até lugares diferentes dentro da cadeia de produção. Você pode ter desde comerciantes, né, pequenos comerciantes que de fato não são trabalhadores assalariados, bem remunerados, mas são donos de algum estabelecimento, ganham muito bem, mas não podem ser chamados de burgueses, alta burguesia, porque não são detentores dos meios de produção, né? Possuem empregados, mas apenas revendem aquilo que é produzido nos meios de produção, né? Enfim, e você também tem os profissionais liberais. Dentro dessa classe média, você tem profissionais liberais, pessoas que ganham aí 10, 20 mil por mês, que são assalariados, mas são assalariados muito bem remunerados, né? Então, isso que a gente chama de classe média é um balaio de gato, né? Um balaio de gato. Mas por quê? Né? Porque, segundo G.S. Souza, por que a classe média é a classe meritocrática? Por que a defesa da meritocracia parte geralmente da classe média e não da classe pobre e muitas vezes não da classe rica? Por que parte da classe média? Porque a classe média é, segundo G.S. Souza, aquela que detém o capital cultural. O capital, aquilo que a classe média herda, é o conhecimento, é a cultura, é a educação. O que é isso? Olha, a classe pobre, os trabalhadores, né, os trabalhadores braçais, etc., qual que é o capital deles? O que eles possuem? Eles não possuem uma boa educação. Estudam nas piores escolas, possuem os piores serviços sociais do Estado, né? Não possuem boas oportunidades, são colocados numa escola apenas, são obrigados a estar numa escola apenas para que no futuro eles sejam trabalhadores mal remunerados no subemprego. A escola pública ela é criada para isso. Essa é a grande diferença. A escola particular, que vai formar a nossa classe média, ou até as nossas elites, dependendo da escola, é a classe são as escolas que vão criar as nossas elites e as nossas classes médias, as classes bem remuneradas. A escola pública, dentro desse modelo educacional brasileiro, ela é criada para reproduzir trabalhadores mal remunerados, pessoas que vão ocupar posições de subemprego. Essa é a função da escola pública. Essa é a função, não deveria ser assim, mas na prática é isso que acontece. Na prática é isso que acontece. Né? Ora, até porque aqui, também retomando Althusser, né, que vai dizer no livro dos Aparelhos Ideológicos de Estado, de que é a escola, como elemento superestrutural da sociedade, que reproduz as relações de produção. É um elemento determinante para que essas relações de produção do capitalismo sejam reproduzidas. Não é? Então, assim,
O que são essas relações de produção? Relações trabalhadores, aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho, né, para aqueles que compram a força de trabalho para se gerar com essa força de trabalho capital, acumular capital. Então a escola, enquanto aparelho ideológico do Estado, aqui usando a ideia do Althusser, é a escola pública, ela é criada para produzir, reproduzir os trabalhadores assalariados que vão vender a sua força de trabalho. Enquanto que a escola particular, as grandes escolas, são criadas para produzir a pequena burguesia, talvez, ou aqueles que vão comprar a força de trabalho para se gerar o capital. Então a escola como elemento superestrutural, ela foi criada para isso. E aqui a gente tem que entender uma coisa. Então, a classe pobre, ela não tem um capital cultural, porque ela não recebe da escola um conhecimento que vai qualificar ela para algum tipo de trabalho. Não. A escola pública é criada para nivelar as pessoas por baixo, para que elas sejam trabalhadores não qualificados para que ganhem baixos salários, para que sejam força de trabalho barata. Não é? Então a classe pobre não tem capital. Não tem capital. Por outro lado, a classe alta, as elites, a burguesia mesmo. A burguesia, ela vai herdar o capital. É um engano achar que, claro que dentro da sociedade capitalista, um ou outro capitalista pode ter chego lá através da sua meritocracia, do seu esforço, ou por uma questão de sorte, mas a maioria dos burgueses são herdeiros, meu amigo. A maioria deles são herdeiros, herdaram capital acumulado, até porque essa é a ideia da acumulação primitiva, que vai se passando de geração, e foi essa acumulação primitiva lá atrás que se gerou, que condicionou para as gerações seguintes, de certas famílias, investirem esse dinheiro e criarem, né, as grandes indústrias e criar aquilo que foi a Revolução Industrial. Né? Então, portanto, a classe burguesa, ela herda o capital, mas não herda só o capital. Porque o capital, né, dentro da fórmula, né, do Marx lá que está no Capital, capital produz mercadoria, mercadoria que reproduz o capital e assim por diante. Né? Então, para a pessoa produzir mercadoria, ela tem que ter o capital. Então, quem já herda o capital, que é a classe alta, já parte de cima. Já parte acima de todo mundo. Você vai dizer, eu quero ser um burguês, eu quero criar uma fábrica. Cara, beleza, você pode ter sorte no seu empreendimento. Mas você está partindo de uma condição muito desigual em relação a quem já herdou um capital. A pessoa que herda capital, ela só vai ficar pobre se ela quiser. Se ela quiser. Só que a classe alta, ela não herdou só o capital. Ela herda aquilo que também se convencionou chamar aí nos meios coaches e tal, né, de network. Rede de contatos. Ou seja, se você é da elite, você tem uma rede de contatos. Né? Você não tem apenas dinheiro, mas você tem contatos, pessoas que vão saber negociar com você, fazer aquilo que você quer, você vai ter poder de influência sobre essas pessoas, você vai poder ser apadrinhado, você vai poder criar o seu grupo de amigos ali, mais ou menos como era lá atrás, os amigos do rei, com o rei, né, que faziam seus negócios sem depender do mérito individual de cada um, mas simplesmente por uma questão de amizade. Ora, o cara que é rico, já está inserido dentro dos meios das elites, ele já está inserido ali com os contatos que ele precisa. Então ele já, para ele, sei lá, produzir alguma coisa, né, enfim, triplicar o seu capital, ele já tem uma condição muito favorável, ele tem capital, ele tem rede de contatos, ele tem network. Porra. Agora e a classe média? A classe média, ela, na maioria das vezes, ela assim como a classe pobre, ela não herda capital. Ela não herda capital, ela não herda dinheiro. Às vezes ela herda uma boa condição dos seus pais, que proporciona para ela uma escola boa, às vezes um certo patrimônio, uma casa ali para alugar e tal, mas ela não é herdeira dos meios de produção.
Ela não é herdeira dos meios de produção. Talvez ela, né, seja herdeira ali de um patrimônio bom, outro que dá para investir alguma coisa ou outra, mas no geral a classe média não herda capital. Só que a classe média também não parte, assim como a classe pobre, que parte de uma condição totalmente precária, que recebe uma educação ruim nas escolas públicas. A classe média, por outro lado, ela parte de uma condição muito mais avantajada que as classes pobres. Porque ela estuda, porque essa classe, a classe média, é da onde vai vir as classes bem remuneradas, ainda que sejam classes assalariadas. Ainda que sejam classes assalariadas, ou seja, não detentoras do meio de produção, mas bem remuneradas. Essa classe, ela vai, né, herdar aquilo que o G.S. Souza chama de capital cultural. O que é esse capital cultural? Bom, aqui vocês podem estar vendo que eu estou numa biblioteca. Essa biblioteca aqui hoje é minha, mas aqui tem livros que eram do meu avô, pai do meu pai, livros que eram do meu pai e outros livros que são meus. Então a cada geração aqui, a gente vai ampliando essa biblioteca. Eu espero que meus filhos ampliem mais ainda, né, e que cuidem bem dela. Mas você pode ver que eu, enquanto uma pessoa que nasceu dentro de uma classe média, eu cresci no ambiente com livros em casa. Eu estudei em escolas particulares. Tive uma boa educação, mesmo que eu tenha sido um aluno bem, bem bagunceiro, né? Mas, de certa forma, eu tive uma instrução, eu tive boa oportunidade. Eu tive boas oportunidades, né? E aqui eu cresci num ambiente cercado de livros, um ambiente que me estimulou a leitura, a busca pelo conhecimento. Claro que eu sou relacionado às ciências humanas, mas não só poderia ser relacionado às ciências humanas, mas às ciências naturais, qualquer forma de conhecimento. Então, esse ambiente em que eu nasci, em que eu fui criado, né? Ou seja, estudei em escolas que tinham uma boa infraestrutura, que eram limpas, que eram confortáveis, que tinham bons professores. Eu tinha computador em casa, numa época que ainda computador não era acessível para a maior parte das pessoas no Brasil. Eu tinha livros dentro de casa. Isso me proporcionou desde cedo a conhecer histórias, né? Enfim, ter uma noção de cultura geral, coisas que as classes mais baixas muitas vezes não têm. Então, isso é o capital cultural. O capital cultural é, como o próprio nome já diz, aquilo que você é, a cultura que você está herdando. E isso é importante no sentido de que vai dar ferramentas para você se desenvolver dentro dessa sociedade. Coisa que as classes mais baixas não têm. Só que o seu sucesso dentro dessa sociedade capitalista não vai depender apenas deste capital cultural que você herdou, mas daquilo que você vai fazer com esse capital cultural que você herdou. É por isso que a classe média é meritocrática. Por quê? Porque o sucesso dela depende de uma dose de esforço. Ou seja, eu posso ler, eu posso crescer no ambiente com livros, mas para eu passar numa prova, eu vou ter que estudar esses livros que eu tive a oportunidade de ter dentro da minha casa. Eu tive que estudar, e aí isso me deu a base para eu fazer uma prova e passar. E aí, eu passando numa prova, eu vou dizer o quê? Eu passei nessa prova porque eu me esforcei de estudar. Eu me esforcei para estudar. Eu estudei. Dependeu isso aqui do meu esforço para estudar, aprender isso aqui e passar na prova. Eu não estou ocupando aquele cargo porque eu nasci numa família X, porque eu herdei isso e aquilo. Não. Hoje eu ocupo tal função por causa do meu esforço, por causa da minha dedicação, que perdeu noites de sono, né? Como muita gente fala, né? Esses papos aí de coach, né? Estude quanto que eles dormem, né? Durma tarde, acorde cedo, esses negócios assim, né? Então, ou seja, o sucesso
da pessoa de classe média vai depender do esforço dela. Só que ela partiu desse, ela teve esse esforço, mas ela teve a oportunidade de ter bons livros em casa, de estudar em boas escolas, coisas que as classes mais baixas não possuem. E muitas vezes as pessoas de classe baixa possuem tanta capacidade quanto pessoas de classe média. Às vezes até mais capacidade, mas não tiveram oportunidades. Não apenas a oportunidade de estudar numa boa escola, mas não tiveram a oportunidade de nascer num ambiente que estimulasse ela na busca pelo conhecimento. Né? Então o sujeito nasce numa casa em que as pessoas estão lá dançando funk, ouvindo putaria, é só droga, bebedeira, o pai chega bêbado em casa, não tem nenhum livro dentro de casa, só assiste putaria na televisão. Como é que você vai exigir de um cara desse que ele tenha aquele amor pelo conhecimento que vai fazer com que ele estude para passar numa prova X? Cara, são situações completamente distintas. Então é por isso que a classe média é meritocrática. Por isso que a classe média acredita na meritocracia. Porque o sucesso dela, na maior parte das vezes, depende do mérito dela. Mas ela teve esse mérito porque ela partiu de uma condição extremamente favorável. Porque a classe média, ela, diferentemente das elites que herdam capital, dinheiro, nascem, assim, diferentemente das elites que nascem dentro de um meio que já possui ali aquele network e tal, o cara que é de classe média, na maioria das vezes, ele não tem dinheiro, muito dinheiro, não conhece, não tem aquela rede de contatos, ele vai ter que criar isso tudo sozinho. Mas ele tem uma coisa importante, ele tem livros em casa. Claro que eu estou aqui usando uma expressão simbólica. Livros em casa, com isso eu estou querendo dizer, ele tem acesso ao conhecimento. Acesso ao conhecimento é nascer num ambiente que estimule ele a estudar em boas escolas e etc. Então é por isso que a classe média defende a meritocracia. A meritocracia essa ideia está errada em si? Bom, ela não estaria errada se todos partissem de uma condição mais ou menos igual. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Né? E o que acontece é que muitas vezes a classe média, com esse discurso de defender a meritocracia, acaba, né, criando uma ilusão de que aqueles que estão lá no topo, que ela tem como uma referência, que são as elites, a alta burguesia, cria-se a ilusão de que aquelas pessoas chegaram lá por causa do esforço, por causa do mérito, só que não foi assim. As pessoas da elite não estão lá por causa do mérito. Na maioria das vezes. Não estou dizendo que não haja as exceções, mas na maioria das vezes, aqueles que detêm o capital, aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide social, não estão lá por uma questão de mérito. Estão lá porque herdaram capital. Estão lá porque nasceram no ambiente que já tinha ali o seu network, a sua rede de contatos importantes, que colocou aquelas pessoas, aqueles indivíduos nos lugares certos. E a classe média possui e acredita e retroalimenta essa ilusão. E a gente vê isso na propagação dessas ideias de coach, dessa ideia de ganhar dinheiro que esse pessoal fica divulgando na internet hoje em dia aí, né? Defesa cega do capitalismo, como tudo dentro do capitalismo fosse uma questão de esforço individual, de que basta você querer que você chega lá, de que não existe sorte, etc. Bom, a classe média, por na maioria das vezes conseguir algum sucesso na vida devido ao seu mérito, sem perceber que ela partiu de uma condição favorável, ela passa a acreditar que o sucesso de todo mundo na sociedade, inclusive aqueles que estão acima dela dentro da pirâmide social, também foi por uma questão de mérito, quando na verdade não foi. Então, pessoal, acho que
é mais ou menos isso que eu queria desenvolver com vocês aqui. Tentei, né, explicar desde as origens, enfim. Notem que eu não tentei atacar a ideia de meritocracia. Eu tentei aqui desenvolver um raciocínio com vocês para tentar entender por que existem pessoas que acreditam na meritocracia. Quais as condições que fazem essas pessoas acreditarem neste conceito. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Qualquer coisa vocês comentem aí o que vocês mais gostaram, né, o que vocês refletiram. E eu estou aberto a qualquer dúvida, qualquer pergunta. Só entrar em contato comigo que a gente discute mais esse e outros assuntos. Beleza? Uma boa noite para vocês.